Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Momento que nos dedicamos a meditar a Palavra de Deus. Fazemos nossa Léxio Divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras. E nós imploramos que Deus venha em nosso auxílio, que seu Espírito nos socorra, para que possamos mergulhar na Palavra. Então eu convido você, vamos juntos meditar, estudar, deixar-se iluminar pela Palavra do Senhor. Nós imploramos a Tua bênção, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a Tua graça, que o Teu Espírito, que a Tua luz, que a Tua verdade, e seja agora nos conduzindo, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, nos dê a graça de saborearmos, de nos alimentarmos da Palavra, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É a Tua Palavra que nós queremos ouvir, é a Tua Palavra que nós queremos escutar, é a Tua Palavra, Senhor, que nós queremos viver. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção. Nós estamos diante da palavra do Senhor, nosso Deus, e é ela que nós queremos meditá-la, é ela que nós queremos ouvir, é ela que nós queremos que fale ao nosso coração. Então, abrindo sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Lucas 13, versículos de 1 a 9. E vamos deixar então que a palavra de Deus seja luz para o nosso coração, luz e direção para a nossa vida. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que se não vos arrependerdes, porém perecereis todos do mesmo modo. Bom, eu queria já pegar aqui o versículo 2, porque nele tem uma mensagem a partir desse questionamento de Jesus. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Você está vendo que Pilatos está castigando esse grupo de galileus, sacrificando eles, levando eles à morte, misturando o sangue deles aos sacrifícios que ofereciam. Ora, a visão antiga, ou do Antigo Testamento, e também a visão equivocada que muitos têm até hoje, é que todo o sofrimento ou toda penalidade que a pessoa sofre, ela passa porque é castigo de Deus. Então todo sofrimento é castigo. Não. Todo sofrimento é uma escola de vida, é um aprendizado. Há sofrimento que muitas vezes as pessoas sofrem sem terem culpa, são acontecimentos circunstanciais, ou são vítimas de tragédias, das maldades humanas e assim por diante. Enfim, o que é mais importante aqui é não ter a visão ingênua, porque a ingenuidade, achar que todo mundo que está sofrendo, que está passando por isso, é castigo de Deus. Agora, versículo 3, digo-vos que não. Essa é a resposta de Jesus, não, de forma alguma. Agora, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. O que está acontecendo com esses galileus? Eles estão sendo castigados pelas mãos humanas. Agora, se não nos convertermos, nós seremos castigados com o castigo eterno. Aí sim, ou seja,
A não mudança de vida leva-nos a sofrermos eternamente. Agora, é claro que também, se fazemos coisas cuja consequência vai ser negativa, porque todo ato tem sua consequência, pereceremos pelo mal que fizermos. Agora, o outro que sofre e eu não sofro, não é porque eu sou melhor que o outro e ele está sendo castigado. De forma alguma. Então, digo-vos que não. Agora, se não nos arrependermos, nós pereceremos todos do mesmo modo. Então, aqui a importância da conversão de vida. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Fatalidade, uma tragédia. Assim como a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas, né? Um avião cai, já caiu, às vezes um acidente de carro, alguém causou, mas muitas vezes quem sofreu a consequência eram pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com aquela situação. E menos ainda a mentalidade humana querer atribuir a Deus, culpar a Deus, porque essa ou aquela pessoa passou por tamanha tragédia. E Jesus então respondeu no versículo 5, eu vos digo que não, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então, essas pessoas tiveram uma tragédia circunstancial, tiveram uma tragédia no tempo da vida terrestre, da vida humana aqui na Terra. Agora, o não se converter, o não se arrepender do mal praticado, do pecado deliberado, nos dá, sim, o encaminhamento para o castigo eterno. Né? Nós acharmos que Deus simplesmente tudo esquece. Não, não é que Deus esquece ou deixa de esquecer. É que nós, muitas vezes, estamos fazendo algo que nos dá a merecer estar distante de Deus. E o castigo, na verdade, o que nós chamamos de castigo eterno, é sermos privados da glória de Deus. Essa, sim, é uma tragédia, né? Sem igual, sem precedentes. Nós não quereríamos, de forma alguma, que a vida humana fosse cercada de tragédias. É difícil a gente não passar uma semana, né, no mundo em que vivemos, às vezes não passamos um dia sem testemunhar uma tragédia aqui, acolá, e muitas vezes num dia só acontecem tantas coisas negativas e perguntamos, onde está Deus? Triste. Muitas vezes com a irresponsabilidade humana, porque a tragédia, a sua grande parte delas, acontecem por irresponsabilidades humanas. Ah, mas uma enchente que levou muitas pessoas a morrer. Muitas vezes numa enchente morrem as pessoas que estão em lugares perigosos, muitas vezes não se tomou medidas para que aquelas pessoas não morressem em tal situação e assim por diante. Claro que tragédia acontece em boa parte dos casos de uma forma inesperada, né? Mas na sua grande maioria está ali a mão humana provocando. Agora, a tragédia que Deus nos chama a atenção é a tragédia final da alma que não encontra a correção e a conversão da sua conduta. E Jesus então contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então ele disse ao agricultor, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, para que ela ocupe inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixai ainda este ano. Vou cavar em volta adubo, pode ser que venha dar fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Veja que é interessante a percepção desta parábola. Então, nós vamos pegar o versículo número 6, porque ela é a mensagem de direção dessa parábola contada por Jesus. E é uma parábola viva, tá? Porque Jesus pega um acontecimento ali da natureza para nos dar uma lição, uma explicação, uma direção, uma luz para a nossa própria vida. Um homem tinha plantado uma figueira na sua vinha.
Ora, é mais que natural que depois de um tempo você vá na figueira procurar os figos, os frutos que você espera da sua plantação, seja o que você plantar. Mas veja, já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta. Está só ocupando espaço. Está ali só para... Nem para enfeitar não dá, né? Porque para enfeitar tem que ter pelo menos uns frutinhos ali, mas ela não está dando figueira. Então, vamos cortar, vamos podar ou vamos tirar, porque ela está... porque ela está inutilmente ocupando o terreno. E o Senhor então pediu: deixa ainda este ano, vou cavar em volta adubo. Pode ser que venha dar fruto, caso contrário, tu a cortarás. Ora, a figueira é para dar figos, a árvore é para dar frutos. E uma árvore que você planta que não dá frutos, você vai cortar, vai podar. Do mesmo jeito, nós temos que avaliar nossa vida. Nós temos que nos avaliar que árvore eu sou, que frutos eu estou produzindo. De repente eu sou uma árvore estéril, eu não produzo frutos. Então eu tenho que saber o que eu preciso cortar para eu não ser cortado da vida eterna, da vida divina, da vida da graça. Então eu mesmo procuro podar em mim, corrigir em mim aquilo que em Deus eu não produzo frutos. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Neste capítulo nos aparece uma certa passagem um pouco enigmática, que é aquela da figueira estéril, que não era tempo de figo. Jesus foi procurar figo, não encontrou e acabou amaldiçoando essa figueira. Para a gente fica meio estranho Jesus amaldiçoando uma figueira, e se não era tempo de figo, qual é o sentido disso? Mas bem, aqui nós precisamos atentar a símbolos judaicos que estão envolvidos nessa passagem. O primeiro é o seguinte: o povo de Deus era comparado com a videira. Ouvimos isso em muitos salmos, muitas passagens do Antigo Testamento e mesmo do Novo, considerado ali em João 15, então, Jesus, eu sou a videira e vós sois os ramos, né? E o meu pai é o agricultor, esse tipo de questão que representava o povo. Mas, infelizmente, nem sempre o povo de Deus deu tão certo assim. E eles criaram, para aqueles que eram chamados, então, o resto de Israel, no sentido, aqueles que no meio do povo estavam ali sendo fiéis, é aquela imagem de uma outra parábola, a figueira plantada no meio da vinha, criaram exatamente esse símbolo, da figueira. A figueira representava o Israel que realmente era fiel. E aqui nós estamos diante de uma passagem cheia de valores simbólicos. Vejam, mesmo a figueira, que é o Israel considerado fiel, não tem fruto nenhum para oferecer. E é por isso que Jesus a amaldiçoa, dizendo bem claro: se é para ser assim, não tem sentido que você exista. Ué, alguém que plantou uma figueira plantou para ter figo. Se não tem figo, que lógica tem isso? Não tem sentido. E é isso aqui que nós temos de maneira clara mostrado, assim, colocado diante dos nossos olhos, que é importantíssimo que a nossa vida produza frutos doces. É imprescindível que isso aconteça. Fora isso, não adianta a identidade que nós temos, não adianta quem nós pensamos que venhamos a ser, a importância que a gente pode ter em relação a títulos, a um monte de coisa. Se na vida concreta não existe fruto, para ele não valeu nada. E fruto aqui não é coisa muito complicada, é simplesmente buscar fazer o bem que está ao nosso alcance e em nossas próprias vidas buscarmos ao máximo evitar situações de pecado e situações de desamor para com os outros. Senhor, nós te damos graças porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra nos convida à conversão, ao arrependimento dos nossos pecados. A tua palavra, Senhor, nos convence a cada dia que nós temos que levar uma vida sadia, de acordo com a tua vontade. Por isso, converte o nosso coração, Senhor. Dai-nos a graça de produzir frutos segundo a tua vontade. Dai-nos a tua bênção, tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.